número 16. Salmos, perdão, eu falei 16, é 116. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém e amém. Que o Santo Espírito esteja falando aos nossos corações por intermédio dessa preciosa porção da palavra de Deus, como já foi pedido em oração, que sejamos edificados, fortalecidos e alimentados pela palavra do Senhor. Este, irmãos, é um salmo de ações de graças. É um salmo que celebra as bênçãos do Senhor. É um salmo considerado um salmo pascal, né? Um salmo que era cantado na Páscoa. E alguns afirmam que este salmo foi escrito por Davi quando enfrentava um terrível drama familiar, no momento de muita aflição, de muita dificuldade. No caso, quando ele enfrenta uma situação com o seu filho Absalão. Alguns afirmam que este salmo foi escrito pelo salmista Davi. Outros comentaristas bíblicos afirmam que este salmo teria sido escrito pelo rei Ezequias, quando Deus o livrou da morte. E aí ele compõe este salmo. Nós não sabemos ao certo quem de fato Deus usou para registrar esse salmo. Sabemos que nós estamos lendo a porção da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e através desta palavra, Deus tem uma mensagem para os nossos corações. No versículo 12, o salmista então afirma, ele faz uma pergunta, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então o salmo vai descrever, declarar quais são estes benefícios. O salmista vai declarando os benefícios do Senhor. E, ao mesmo tempo, o salmista estabelece decisões no seu coração, resoluções do que ele fará diante de tantas bênçãos recebidas. Por isso que ele faz essa pergunta, uma pergunta retórica: que darei ao Senhor? E ao mesmo tempo ele passa a descrever o que ele se dispõe a oferecer, a dar ao Senhor, diante de tantas bênçãos que a graça do Senhor o concedeu. Então, eu gostaria de meditar neste salmo observando esses dois aspectos. Primeiro, observar quais são estas bênçãos, quais são estas dádivas que o Senhor concedeu ao salmista Davi, como um servo de Deus, e por misericórdia e graça também concede a nós, seus servos. Ele vai dizer, em primeiro lugar, no versículo de número 1,
que a primeira bênção é a bênção de ser ouvido pelo Senhor. Ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então ele declara este extraordinário benefício que recebe do Senhor, a bênção de ser ouvido. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor do universo, ouve a nossa voz, ouviu a voz do salmista, e esta dádiva que é declarada pelo salmista, ela também pode ser declarada por nós, irmãos, porque quando lemos esse versículo, à luz do Novo Testamento, claramente podemos afirmar que através de Jesus, a nossa voz é também ouvida no trono de Deus. Ele ouve a nossa voz, apesar de termos uma voz falha, uma voz fraca, mesmo tendo uma voz muitas vezes incapaz até de expressar as nossas petições, o Senhor nos ouve. Ele ouve, é isso que o salmista diz, Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E olhe o versículo de número 2, quando ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos. O Deus que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Ele inclina os seus ouvidos. Às vezes é como um médico, que às vezes tem que inclinar o ouvido para ouvir a fraca voz do doente, do paciente. Às vezes a nossa voz é fraca, é tímida, mas esse Deus é tão maravilhoso que é capaz de inclinar os seus ouvidos para ouvir o sussurro, o sussurrar, a nossa fraca voz, a nossa debilitada voz. Mesmo assim, Ele nos ouve. A bênção de sabermos, irmãos, que através de Jesus Cristo, a nossa voz é ouvida no trono do céu. A nossa voz é ouvida pelo Senhor. Mas em segundo lugar, o salmista declara a bênção da salvação. Observe aí, por favor, no versículo de número 6. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. E aqui no versículo de número 6, especialmente nessa última frase, o salmista, portanto, declara essa extraordinária bênção, a bênção de ter recebido do Senhor a salvação. Ele me salvou. E a bênção da salvação que foi experimentada pelo salmista é experimentada por todo aquele que teve um real encontro com Jesus. Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, recebeu de Jesus real salvação, perdão de pecados. Em Jesus nós fomos salvos. Quando naquele dia a graça de Deus nos alcançou, o poder do Espírito iluminou a nossa vida e nós nos convertemos ao Senhor. E ali nós fomos salvos, os nossos pecados foram perdoados e pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós fomos declarados justos aos olhos de Deus, justificados, pois, pela fé. Nós fomos salvos. Em Cristo Jesus, nós fomos salvos, mas em Cristo Jesus nós estamos sendo salvos. Aquele que começou a boa obra, Ele continua esta boa obra. Ele não só começou, Ele garante o início, o meio e o fim da nossa salvação. Ele salvou, mas Ele continua salvando, porque Ele continua santificando a nossa vida, trabalhando em nós, operando pelo Seu Espírito Santo, em conformidade com a Sua palavra, realizando em nós uma obra de aperfeiçoamento, de santificação, nos preparando para a glória. Em Cristo nós temos salvação. Ele nos salvou, Ele nos salva e Ele nos salvará. Todos os tempos da nossa existência, eles são alcançados pelo Senhor. No passado fomos justificados, no presente estamos sendo santificados, e no futuro
seremos glorificados quando a trombeta tocar e Jesus em glória voltar. Portanto, neste salmo, o salmista declara essa extraordinária bênção que a graça de Deus nos concede, que é a bênção da salvação, da libertação da morte, da libertação dos pecados e da reconciliação com os céus. Veja que o salmista chega a essa conclusão no versículo de número 6. Ele me salvou. Mas do versículo 3 até o versículo 6, do verso 3 ao verso 6, ele enfrenta essa situação de morte, onde ele, com palavras muito intensas, descreve no versículo 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele reconhece a sua terrível situação, que ele está enlaçado, que ele está cercado, de angústias profundas, infernais. Ele reconhece a sua situação, ele reconhece a sua necessidade, mas ao mesmo tempo ele crê na graça, no socorro que vem do Senhor, porque no versículo de número 4, ele diz: então, invoquei o nome do Senhor, e ele fez uma oração, verso 4, que diz: ó Senhor, livra minha alma, livra-me a alma. Vamos repetir essa oração do verso 4, ó Senhor, livra-me a alma. Ele crê que há um Deus que é capaz de livrar, que é capaz de socorrer, e ele ora de maneira breve, mas de maneira intensa, de maneira pessoal. Ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Ele ora de maneira sincera, ele reconhece a situação, a necessidade, ele ora de maneira humilde, ele não apresenta nenhum mérito, nenhum feito, nenhuma obra. Ele está com as mãos, na verdade, vazias, as mãos estão vazias diante do Senhor, e ele suplica o livramento do Senhor, a salvação do Senhor, o socorro do Senhor, e tudo isso ele pede, confiando no caráter do Senhor. Ele diz no versículo 5: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Por quem tu és, livra-me, porque tu és compassivo, livra-me. Veja que ele coloca 3 atributos de Deus nos versos 5 e 6, ele fala: ele é compassivo, ele é justo, o nosso Deus é misericordioso. Entre a compaixão e a misericórdia existe a justiça. Ele é justo, ele é santo, mas ao mesmo tempo ele é compassivo e ele é misericordioso. E porque ele é misericordioso e justo, ele é capaz de providenciar salvação. E a maior manifestação da misericórdia e da justiça de Deus é revelada na cruz. Em Cristo, Deus revelou a sua justiça, promovendo satisfação da dívida que era nossa. Mas ao mesmo tempo, a cruz é uma manifestação do amor de Deus por nós. Então, profeticamente, o salmista, ao anunciar esses atributos, compaixão e justiça, misericórdia e justiça, ele está apontando para a cruz, porque somente através de Jesus, o atributo da misericórdia e da justiça de Deus é revelado para nós, e garante sobre as nossas vidas real salvação. O salmista, portanto, declara a bênção que alcançou por compaixão e por misericórdia da parte de Deus, que é a bênção da salvação. A terceira bênção que ele declara no Salmo de número 16, está no versículo 8, quando ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele é o Deus que ouve, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que livra da morte. E o maior livramento que ele pode nos dar não é meramente da morte física, mas é da morte eterna, da morte espiritual. E sabemos que quem tem vida em Cristo tem certeza de vida eterna, porque sabe que quando Jesus voltar, ele receberá da parte de Deus
um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Mas no versículo 8, o salmista declara os benefícios, as bênçãos que ele recebe pela generosidade do Senhor, quando ele diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Deus que livra da morte, um Deus que livra das lágrimas, porque Ele é capaz de nos consolar, Ele é capaz de enxugar nossas lágrimas e nos dar a real alegria. E a real alegria que Ele concede não é uma coisa, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa alegria, e através de Jesus as nossas lágrimas são enxugadas, e a nossa alma recebe real satisfação e verdadeiro consolo para prosseguir neste vale, conforme diz o salmista no Salmo 23. Ele diz: livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Ou seja, irmãos, a razão de estarmos de pé e de nos mantermos de pé e prosseguirmos caminhando é a graça de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos faz perseverar, é Ele que nos mantém de pé no caminho. E o salmista reconhece isso: é Ele que me livra da queda. Eu só estou de pé, firme, caminhando e prosseguindo, porque eu tenho um Deus misericordioso e compassivo, que me sustenta e que me dá força para que eu prossiga no caminho, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Do Senhor vem a preservação do seu povo, do Senhor vem a nossa sustentação, do Senhor vem a nossa firmeza, do Senhor vem a graça para prosseguirmos de pé e não retrocedermos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que abençoa o seu povo. Ele ouve, Ele salva, Ele livra. Estas bênçãos o salmista tem experimentado na sua alma, de maneira pessoal, de maneira profunda, de maneira real. E meus amados irmãos, que pela graça de Deus, em nome de Jesus, eu e você possamos também estar desfrutando destas bênçãos, de maneira real, de maneira pessoal, de maneira profunda. Que possamos estar desfrutando a bênção de sermos ouvidos pelo Senhor. Se cremos que Ele nos ouve, oraremos. Se cremos que de fato o Senhor escuta a nossa fraca voz, por causa de Jesus, clamaremos ao Senhor. Por isso que o salmista, neste salmo, ele não só declara as bênçãos, mas ele apresenta algumas resoluções que ele tomou diante das bênçãos que ele recebe do Senhor. Ele me ouve, Ele me salva, Ele me livra. E porque Ele me ouve, Ele me salva, Ele me livra, Ele vai dizer em primeiro lugar, a primeira decisão que Ele toma. Veja aí por favor, no versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu vou invocar o Senhor. A ideia daqui de invocar é eu vou orar. Se de fato Ele me ouve, eu não vou desperdiçar a oportunidade. Eu não sirvo a um ídolo morto, eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que ouve as minhas orações, um Deus que socorre a minha alma, um Deus que é capaz de me livrar de maneira real, profunda. Ele vai aonde o homem não pode ir, Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele trabalha no nosso interior. Então Ele assume este compromisso: invocá-lo-ei enquanto eu viver. A palavra invocar aponta para a ideia de louvar, orar, buscar, cultuar ao Senhor. Que este, meus amados irmãos, seja também o meu e o seu compromisso, de assumirmos esta feliz resolução: eu vou invocar este Deus. Vale a pena buscar a Ele, clamar a Ele, orar a Ele de todo o coração, porque Ele é capaz de abençoar os que o buscam. É interessante que diante das bênçãos que o salmista
apresenta, e aí a gente vê um outro aspecto aqui dessa resolução, no versículo 7, quando ele diz assim: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aqui nós aprendemos uma outra resolução que o salmista estabelece para si mesmo. Outra decisão que ele toma é a decisão de falar consigo mesmo. É interessante porque nesse versículo 7 ele está pregando para ele mesmo. Ele está dizendo: volta a minha alma para o teu sossego, ou seja, volta para o teu descanso. Tu tens um Deus vivo que te ouve, que te livra, que te salva, um Deus que tem agido na tua alma. Descansa a tua alma, sossega a tua alma. Irmãos, e muitas vezes na nossa caminhada precisamos pregar para nós mesmos. Às vezes é mais fácil a gente falar para o outro e pregar para os outros, mas existem momentos na nossa vida que a gente precisa pregar para a nossa própria alma, e isso é um costume do salmista, porque no Salmo 42 ele faz a mesma coisa, quando ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de ti? Espera em Deus, confia nele, pois ainda tu louvarás a este Deus. Portanto, em muitos momentos na nossa caminhada, na nossa peregrinação nesta vida, precisamos pregar para nós mesmos e lembrarmos a nós mesmos das promessas de Deus, do caráter de Deus, do que temos no Senhor por misericórdia e graça. Nós temos salvação, temos livramento, temos descanso, temos consolo, temos refrigério, temos refúgio, temos fortaleza. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então ele toma essa resolução de falar consigo mesmo a respeito das bênçãos que a graça de Deus o proporciona. Mas em terceiro lugar, o salmista no versículo 9, ele apresenta outra decisão, outra resolução que ele vai tomar à luz das bênçãos do Senhor. Ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele me livrou, Ele salvou a minha alma, Ele perdoou os meus pecados, Ele transformou a minha vida. Ele, conforme diz o verso 8, Ele me livrou da morte, a alma, Ele enxugou as minhas lágrimas, Ele me livrou da queda. E aí no verso 9, ele diz: andarei na presença do Senhor. Eu vou andar na presença do Senhor, consciente de que Ele me mantém de pé, me mantém salvo, me mantém vivo, e por graça e misericórdia, eu tenho comunhão com Ele, eu tenho acesso a Ele, eu não estou distante dEle, nem Ele está distante de mim, porque através de Jesus Cristo a paz se estabeleceu, a reconciliação foi dada. Portanto, o salmista assume um compromisso de viver uma vida de santidade. Andarei na presença do Senhor, consciente da presença do Senhor, na terra dos viventes. Ou seja, Ele me livrou da terra dos mortos, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele foi ao nosso encontro e nos vivificou, nos deu vida e vida em abundância, como está escrito no Evangelho de João: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio, e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos livrou da morte, Ele nos tirou da terra da morte e nos colocou como cidadãos do seu reino, onde a vida se estabelece. O reino de Deus é um reino de alegria, justiça e paz. E é neste reino que nós estamos, é nessa terra que nós vivemos, inaugurada pelo Senhor. Então o salmista diz, ele assume esse compromisso: andarei
na presença do Senhor. Mas ele prossegue dizendo a partir do versículo de número 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então ele começa do verso 13 até o final do verso 19, apresentando mais resoluções decisões que ele resolve assumir como implicações daquilo que ele recebeu do Senhor. Ele reconhece a bênção, ele reconhece os benefícios do Senhor sobre a sua vida, e por isso ele diz: eu vou invocá-lo, eu vou andar na sua presença. No verso 13 ele diz: eu tomarei o cálice da salvação. Cálice da salvação é uma expressão que aponta para a adoração. Era o cálice erguido como um símbolo de vitória nas oferendas, especialmente, obviamente, no Antigo Testamento. E o cálice era levantado e se declarava salvação, livramento. Então, era uma expressão de adoração, era uma expressão de culto. Portanto, quando o salmista diz: tomarei o cálice da salvação, ele está afirmando que está se dispondo a adorar aquele que o livrou, aquele que o salvou, aquele que ouviu as suas orações. Ele se dispõe a viver uma vida marcada pela gratidão, pela adoração. Por isso que ele afirma isso no verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vamos juntos repetir o verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Veja que ele está assumindo mais uma decisão: eu vou cumprir o meu voto. O que é um voto, irmãos? Voto é uma expressão de gratidão. Ele assumiu um compromisso, ele suplicou o livramento do Senhor, ele suplicou a salvação do Senhor, ele suplicou o consolo do Senhor, e o Senhor, por misericórdia e graça, veio e o abençoou com livramento, com salvação e com consolo. Ele reconhece a bênção, e ao reconhecer a bênção, ele diz: eu agora vou agradecer. Eu fiz um voto, ou seja, eu assumi um compromisso de buscar ao Senhor, e Ele me respondeu. Portanto, o versículo de número 14, ele mostra-nos a respeito da importância de sermos gratos e reconhecermos as bênçãos recebidas do Senhor, por parte do Senhor sobre as nossas vidas. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Interessante, porque essa expressão, na presença de todo o seu povo, eu quero testemunhar, eu não vou me envergonhar de declarar que a graça de Deus me alcançou, que as bênçãos da misericórdia de Deus alcançaram a minha alma. Veja que muitas bênçãos que ele descreve aqui tem a ver com o secreto, com a alma, com a interioridade da sua vida. Mas ele diz: eu quero testemunhar, eu quero declarar as bênçãos do Senhor na presença de todo o seu povo. Ele não abandona, essa ideia. Eu quero estar no meio do povo do Senhor, eu quero estar na presença do povo do Senhor. Este Deus que salva, esse Deus que trabalha de maneira pessoal, individual, Ele é um Deus que tem um povo, Ele tem uma família, Ele tem uma igreja. Eu faço parte deste povo, desta família, e eu quero me alegrar junto com o meu povo, os meus irmãos. Portanto, o salmista, ele é contra os desigrejados, porque ele diz que quer cumprir os votos dele, não no secreto, não de maneira meramente individual, mas ele diz: eu quero cumprir os meus votos na presença de todo o povo de Deus. Eu quero cultuar, eu quero estar junto do meu povo, que é o povo do Senhor. É um chamado
a nos congregarmos, a nos juntarmos e percebermos que nós não estamos sozinhos, que Deus trabalha de maneira pessoal, individual, mas não para nos incentivar a solidão, mas ao contrário, Ele trabalha de maneira individual e pessoal para nos incentivar a comunhão, a unidade, a percebermos que somos membros do corpo, família de Deus, povo do Senhor aqui na terra. Então o salmista assume um compromisso, ele estabelece, portanto, uma resolução: eu vou cumprir os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. E isso, irmãos, é tão forte no coração do salmista, que ele repete as mesmas palavras. Veja, por favor, o verso 18. Olha o que ele diz no verso 18, se não é igualzinho o que ele diz no verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Ele assume o compromisso de adorar de maneira pessoal, de maneira sincera, mas também de maneira coletiva, congregacional. Veja o que ele diz no versículo de número 17, por favor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Veja que a adoração, ela é apresentada nesses versículos, tanto no aspecto individual, pessoal, mas também no aspecto coletivo, porque esse é o desejo de Deus, que possamos adorar tanto na dimensão pessoal, individual, mas também na dimensão coletiva, como igreja, como povo do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. O verso 18 nós já lemos, e o verso 19, o que diz? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Então ele lembra que esse Deus maravilhoso, Ele não só tem um povo, Ele tem uma cidade. Esse povo está numa cidade, ó Jerusalém, que aponta para a cidade de Deus. Essa cidade é construída pelo próprio Senhor e que espiritualmente aponta para a própria igreja, que é a cidade onde o Senhor reina, cujos crentes são cidadãos dessa cidade. Ele diz aleluia. Portanto, ao longo do Salmo 116, o salmista declara as bênçãos recebidas, mas ao mesmo tempo ele declara a decisão, a resolução que ele estabelece no seu próprio coração, dizendo: eu vou invocar o Senhor, eu vou andar na sua presença e eu vou adorá-lo, eu vou exaltá-lo, eu vou viver uma vida marcada por gratidão, porque eu tenho sido beneficiado pela compaixão e pela misericórdia desse Deus. Eu vou aprender a contar as bênçãos, conforme a gente canta nos salmos e hinos. Conte as bênçãos e diga quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Às vezes a gente só percebe o que não tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E o salmista o Espírito Santo, através desse salmo, está dizendo: perceba o que pela misericórdia de Deus nós temos. Ele nos ouve, Ele nos livra, Ele nos salva, Ele nos consola, Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé, Ele nos fortalece. Mas, interessante, porque o verso 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista está falando de louvor, de cumprir voto, de agradecer no meio do povo de Deus. Mas no verso 15, ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Interessante, porque no meio desse assunto, ele traz o tema da morte, no sentido de que ele vê o final da sua vida, e ele percebe que
ele deseja no seu coração de que até o final da sua vida, ele se mantenha fiel ao Senhor. Ele fala da morte, porque a morte na vida de um crente não deve assustá-lo, porque o Evangelho, irmãos, ele nos capacita para viver bem e morrer bem, porque morremos em esperança, crendo que Cristo Jesus é o Redentor da nossa alma e o garantidor da nossa reconciliação com os céus e da ressurreição do nosso corpo. Por isso que o crente, ele não enfrenta a morte como o ímpio, porque o ímpio enfrenta a morte em desespero, em pânico, mas o crente verdadeiro, firmado na palavra de Deus, ele enfrenta a morte sabendo que a morte não é o fim, é partida, é encontro, é estar com o Senhor. Portanto, o salmista descreve a perspectiva do reino de Deus sobre a própria morte. E finalmente, no versículo de número 16, ele diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Ele assume o compromisso de servir ao Senhor. Ele diz: eu sou teu servo, filho da tua serva, ou seja, eu já nasci servo, porque eu sou filho da tua serva. Ele reconhece que é servo por nascimento, e espiritualmente aplicando para nós, irmãos, nós somos servos de Deus por nascimento, porque através do novo nascimento, da regeneração, nós nos tornamos servos de Deus. Nós somos servos por nascimento e servos por redenção. É isso que ele diz: eu sou teu servo, filho da tua serva. No verso 16, quebraste as minhas cadeias. Tu quebraste as minhas cadeias. Tu me libertastes. Não para que eu viva uma vida de libertinagem. Tu me libertaste para que eu possa em liberdade te servir, te adorar, ser útil em tuas mãos, para a glória do teu nome, para o anúncio da tua palavra. Eu sou teu servo. Então o salmista, portanto, meus amados irmãos, assume decisões diante de Deus e diante das bênçãos que ele tem recebido. O Senhor me ouve, o Senhor me salva, o Senhor me livra. Eu vou invocá-lo, eu vou andar na presença dele, eu vou agradecer, eu vou adorar com o coração, com toda a força do meu ser. Eu vou me reunir com este povo que pertence a ele para adorá-lo, reconhecer as suas bênçãos. Eu quero cultuar ao Senhor, eu quero dar testemunho das bênçãos do Senhor na minha vida. Eu quero dispor o meu coração a servir ao Senhor com alegria. Que assim seja, meus amados irmãos, também nas nossas vidas. Que esses dois movimentos estejam presentes no nosso coração. Que possamos reconhecer as bênçãos e também assumirmos resoluções no coração. Foi isso que o salmista fez. Ele não ignorou as bênçãos, ele reconheceu as bênçãos, mas ele também assumiu decisões em seu coração. Que possamos assumir a nossa responsabilidade, que possamos tomar a decisão no nosso coração, no poder do Espírito, de orar, de adorar, de agradecer, de servir e de sermos úteis nas mãos do Senhor para a glória de Deus. Fiquemos de pé e vamos então orar, agradecendo ao Senhor por estes momentos de adoração e de oração, em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti por esse precioso momento que a Tua graça nos concede de oração, de louvores e de meditação na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique esta preciosa porção da Tua palavra em nossos corações. Que possamos, conforme a palavra nos ensina, reconhecermos a cada dia que temos sido profundamente abençoados pelo Senhor. E reconhecendo as bênçãos, possamos também reagir como adoradores, como pessoas realmente alcançadas
pela graça do Senhor. Senhor, te agradecemos pelos irmãos e irmãs que subiram à tua casa nesta noite. Leva-os em paz para os seus lares. Dá-nos uma noite ricamente abençoada. Também abençoa os nossos irmãos que acompanham este culto através da internet. Derrama a tua paz, a tua bênção sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja. Continua nos abençoando no decorrer desta semana e abençoa-nos neste final de semana que se aproxima, nos cultos que serão realizados. Manifesta a tua presença, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e salva vidas para o teu louvor e para a tua glória. Suplicamos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, por favor, sentem-se um minutinho. Eu queria dar alguns rápidos avisos, lembrando os cultos que teremos neste final de semana. Sábado, às 6 da manhã, nós temos o nosso culto matutino. Quem desejar começar o dia, o final de semana orando, aqui na igreja, às 6 da manhã, entrada pela Floriano, você pode vir participar do culto. Mas, lembrando aos irmãos que sábado, às 3 horas da tarde, especialmente para as diretorias dos departamentos, dos grupos, sábado, 3 da tarde, teremos uma reunião geral com todos os líderes de departamento. Se toda a diretoria não puder vir, pelo menos presidente, vice-presidente, secretário ou alguma representação. Então, pedimos que todos, por favor, estejam presentes. É uma convocação, dos pastores, do pastor André. O pastor André estará presidindo essa reunião e orientando toda a igreja sobre algumas decisões importantes. Domingo, nossa escola bíblica